Agora, eu queria te fazer uma pergunta de maneira simples. Falar sobre feminismo. O feminismo é um movimento, mais uma vez também, se eu vivesse no século XIX, XVIII, XVII, XV, que eu apoiaria. O feminismo começou lá pelos idos do século XV, né? Aflorou mais na Revolução Francesa no final do século XVIII. Adriles, dá uma acelerada aí que o tempo estourou, hein? Ah, é 3 minutos? 3 minutos pra perguntar. O que você acha do feminismo e qual que é a conjunção que você tem com o feminismo com o marxismo? Eu pensei que era 5, perdão. Beleza. Eu quero voltar um pouquinho na questão, até porque ele falou do feminismo, eu acho que tem a ver. Ele insiste que não há racismo no Brasil. Vamos fazer um teste aí, você que tá me ouvindo, tá? Vamos fazer um teste, exatamente, racismo estrutural. Tá? Um branco e um preto numa entrevista de emprego, eles têm as mesmas condições? É igual? Todo mundo aqui que é preto e que já fez uma entrevista de emprego sabe do que eu tô falando. Na hora de ser abordado pela polícia, um branco e um preto são abordados da mesma maneira? Todo mundo que é preto sabe que a diferença é muito grande. Isso é o fato de ser estrutural. Veja, você pode ter uma pessoa que ofenda um branco por causa da sua cor? Sim, pode ter. Mas por que não existe racismo reverso? Porque nenhuma pessoa branca perde uma vaga de emprego por ser branca. No Brasil, milhares de pessoas pretas perdem uma vaga de emprego por serem pretas. Antigamente disfarçavam isso com aquela ideia de boa aparência, né? Aí agora não. Agora se fala que há uma democracia racial. Onde? Onde é que tem essa democracia racial? É importante que a gente saiba. E a mesma coisa vale para o feminismo. Não está superada a questão da desigualdade de gênero. Tanto que as mulheres no mesmo cargo, nas mesmas empresas, ganham, em média, bastante menos que os homens. Tem muito mais dificuldade de ascender dentro das suas carreiras que os homens. E se você não assumir que existe uma questão estrutural aí, você está sendo, no mínimo, que racista, preconceituoso, de alguma maneira. Você está colocando na pessoa um problema que é da estrutura da sociedade. O Adriles falou da Débora do Batom. Sabe, Adriles, assim, a Débora ela não foi condenada por pichar nada, não, viu? Todo mundo aqui que está acompanhando sabe muito bem qual era a estratégia golpista. A estratégia foi minar o STF, a estratégia foi minar o processo eleitoral, convocar as manifestações, ficaram meses nas portas dos quartéis, para que essas manifestações fizessem uma bagunça grande lá em Brasília, que ensejasse uma GLO. Esse era o plano. Isso que tá na denúncia, inclusive, contra o Bolsonaro. E eu queria entender esse papo de ditadura, porque eu acho que vocês devem ter visto também, o interrogatório do Xandão ao Bolsonaro. O Bolsonaro pediu até desculpa para Alexandre de Moraes. Sabe, era um tigrão falando do Alexandre de Moraes, chegou lá na frente, enfiou o rabinho entre as pernas e pediu desculpa. Então que ditadura é essa? Que a gente tá o tempo todo vendo o Bolsonaro na rua, fazendo manifestação. Agora ele não tá mais, né? Porque ele cumpriu, aliás, ele descumpriu reiteradas vezes a cautelar e, diferente dos pobres no Brasil, ele não tomou uma cana. Ele foi apenas conduzido à sua casa. Mas enquanto isso, a gente tem total liberdade de crítica, a gente tem total direito de defesa, a gente tem manifestações, saca? Eu queria entender, porque o Bolsonaro, além de tudo, é um mimizento. Porque antes defendia o brilhante Ustra, defendia a ditadura, né? Aí agora, ai meu Deus, mimimi, tô na minha casa com uma tornozeleira, aí eu não posso, etc. Hoje o que a gente tem são traidores da pátria. O Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil para não cair em cana e tá lá. Notícia de hoje, para vocês verem o nível desses patriotas. Eles estavam cobrando que o Brasil tinha que negociar as tarifas. Aí sabe o que o Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador Figueiredo fizeram lá dos Estados Unidos? Intercederam para melar a reunião para que o Brasil não possa negociar com os Estados Unidos as tarifas. Porque eles querem que você pague essa conta para libertar o pai dele. Na verdade é sobre isso, gente. Vocês não estão percebendo o absurdo que a gente está vivendo? A gente está vendo traidores da pátria taxando o Brasil para livrar um criminoso da cadeia. E é isso que o Adriles defendeu aqui na frente da gente. O Bolsonaro foi tornado inelegível porque ele reuniu embaixadores para dar maior segurança ao processo eleitoral.
Isso não existe em nenhum país democrático do mundo. Você se reunir, mesmo que seja para contestar a lisura das eleições, coisa que o Trump fez dezenas de vezes. Isso é coisa de ditadura. O Bolsonaro foi preso, está sendo praticamente condenado por um golpe que ele nunca deu, para a possibilidade, no documento apócrifo, que ele disse que nunca viu, de uma GLO que convocava novas eleições devido a um golpe dado internamente pelo Supremo Tribunal Federal. Quem diz isso não sou eu, querido. É o Wall Street Journal que fala o que eu falo há 5, 6 anos. O golpe interno do Supremo Tribunal Federal foi dado. Eles tiraram um ladrão da cadeia, eles criaram tipificações que não existem, eles colocaram inquéritos para perseguir adversários políticos do regime ditatorial do Supremo Tribunal Federal. Você estabelecer que houve um pré-golpe, que houve um golpe dentro das eleições que proibia Bolsonaro de dizer que Lula era ladrão, que era a favor do aborto, que tinha amigos ditadores, proibia o discurso dele na ONU, proibia a participação da Michelle, ou seja, você teve um TSE, que é um puxadinho do STF, extremamente parcial, e que elegeu um candidato que eles tiraram da cadeia, que foi condenado em 3 instâncias por 10 juízes, e que prendiam, censuravam, perseguiam. Eu fui um desses censurados, aliados de Bolsonaro e aliados da direita liberal e conservadora no país. Você fazer uma política de contragolpe, estabelecendo a anuência do Congresso Nacional para convocação de outras eleições, é simplesmente um artifício dentro da democracia. Bolsonaro está sendo condenado por tentar restaurar a democracia dentro de um golpe dado pelo STF, coisa falada e dita pela imprensa mundial, ao contrário da Rede Globo, que apoiou e apoia e endossa a continuidade desse golpe. Sua pergunta, professor. 3 minutos. É engraçado, porque eles falam assim, o golpe que nunca foi dado. Gente, se o golpe tivesse sido dado, não teria julgamento nenhum, viu? O crime é a tentativa de golpe, tá? Isso tá muito claro e eles se fazem de sonsos pra fugir dessa realidade. A tentativa de golpe é que pode ser julgado. O golpe não pode ser julgado. E a questão é, eu não tô aqui pra defender o STF. Eu não acredito em imparcialidade do STF, Adriles. O STF só tá fazendo o que ele tá fazendo com o Bolsonaro porque o Bolsonaro foi burro o suficiente para atacar diretamente o STF. O Alexandre de Moraes é um cara de direita, Adriles. A história política do Alexandre de Moraes surgiu dentro do PSDB de São Paulo. Ele foi catapultado pelo Geraldo Alckmin, tá? Ele chegou ao poder pelo Temer. Tá? Então, assim, o STF não tem nada de esquerda. O STF está apenas se defendendo dos ataques do Bolsonaro. Tá? A mesma coisa a Globo. Dizer que a Globo é de esquerda é um absurdo, Adriles. A Globo nasceu a partir da ditadura. A Globo foi financiada pela ditadura. A Globo montou todo o seu esquema sendo mais realista com o rei. Tinha lá um general todo domingo falando na Globo. A Globo nunca criticou o Paulo Guedes. A Globo nunca criticou a política econômica suicida do Bolsonaro. A questão é que o Bolsonaro, porque é burro, além de tudo é burro, tirou as verbas da Globo e resolveu atacar a Globo. Então, Globo e STF tomaram algumas coisas leves contra o Bolsonaro porque ele provocou. É isso que a gente tem que entender. Houve uma provocação, porque ele sequer teve a inteligência que os outros governos de direita tiveram de não fazer esse enfrentamento. Por exemplo, o Lula também foi impedido de dar entrevista na eleição que o Bolsonaro se elegeu. O Lula foi impedido pelo STF de ir no velório do neto que morreu. Sabe? E o Lula ficou lá trancafiado e, diferente do Bolsonaro, ele pelo menos não pediu anistia. Porque sabe o que é anistia? É assumir que você cometeu crime, Adriles. Não existe anistia para quem é inocente. Se o Bolsonaro fosse mesmo inocente, ele estaria lutando para provar sua inocência. O Lula, eu não defendo o Lula. Agora eu não tenho culpa se o Moro, que era juiz, combinava com o Dallagnol, como a gente ficou sabendo, com tudo aquilo que foi vazado. Se eles foram tão estúpidos a esse ponto para conseguir invalidar todo o processo, aí o problema não é meu. Eu quero superar o Lula. Agora dizer que o STF é de esquerda, o STF que tá ali agora acabando com os direitos trabalhistas, não, por favor, Adriles, tá? Isso aqui para mim não cola. Tá? Vamos falar da realidade, vamos falar do que realmente existe. E o que existe hoje no Brasil é uma tentativa de livrar um criminoso da cadeia, taxando todo o Brasil para fazer isso.